Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Bruna Carla Peroso, oftalmologista especialista em oftalmopediatria e estrabismo, professora na Univates. Nossa produção chamou a doutora aqui, Moisés, para falarmos sobre as telas, a exposição de telas para as crianças. Por quê? Porque a avó que nos ouve agora está dizendo o seguinte: para, Aline. Vocês, enquanto crianças, ficavam lá olhando o Pica-Pau. O que tu olhava? Eu olhava de tudo, né? Tom e Jerry, Pica-Pau. Qualquer desenho que aparecia, eu olhava. Estão aí e sobreviveram. Smurfs, tu olhou? Smurfs, não tenho muita lembrança dos Smurfs. Não, acho que... talvez não. Um pouco antes. Mas Pica-Pau me vem muito à cabeça, assim. O meu acho que é o meu preferido. Claro que a gente sobreviveu. Eu sobrevivi com um óculos, né? Super potente aqui, mas sobrevivi. E aí a doutora vai nos ajudar se tem relação ou não, se pode ou não pode, para saúde dos olhos. Aí depois a gente pode entrar em outras esferas, né? Para o desenvolvimento das crianças ou não. Doutora Bruna, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. O prazer é todo meu. Falar sobre um tema que vem se tornando cada vez mais relevante com o passar dos anos e de que eu tenho tanto interesse, é muito importante. Eu acho que a gente falar para a população ter esse papo aberto e simplificar e até para a avó entender, né? Esses conceitos e para entender a importância que isso tem. Eu acho que precisa ser levado um pouquinho mais a sério, porque realmente está se tornando um problema de saúde pública, né? Os números são bem alarmantes. Agora, doutora, a Aline faz uma referência importantíssima. Nós somos de uma geração que assistiu o desenho, sim, e bastante, em uma intensidade. Eu acho que principalmente a criança, né, na infância, ela não era tão super valorizada como é hoje. A gente fica ao redor da criança e tenta dar uma criação. Ela tem uma super exposição ali, ela é hipervalorizada. Porém, diferente da minha geração, que brincava mais sozinho, brincava mais com crianças, ela está acessando muito a tela perto do rosto, perto dos olhos. Qual é a diferença da geração de quem tem uma faixa etária como a minha, de 40 anos, para quem nasceu agora há 2, 3 anos e já está exposta ao smartphone e ao telefone? Legal, Moisés. Esse talvez seja o ponto mais importante. Então, por que naquela geração onde a gente assistiu Pica-Pau, Tom e Jerry, a gente não tinha uma prevalência de miopia tão alta? Porque, na realidade, a associação é com a proximidade, tá? E não é com a luminosidade, não é com a luz azul que muita gente acredita hoje, né? Então, tem a ver com a proximidade. Poxa, Bruna, mas um livrinho é próximo, né? A gente tem livrinhos desde sempre. Só que se vocês colocarem uma criança pequena com um livrinho e com um celular, vocês vão perceber que o tempo que a criança vai ficar no celular, na galinha pintadinha, no mundo bita, pode passar de 1, 2, 3 horas ininterruptas. Num livrinho, a criança vai ler, vai usar, vai largar, vai brincar com outra coisa. Então, esse é o principal diferencial da nossa geração, né? Que assistia desenho na televisão, ia brincar de outra coisa, mas tinha a questão da distância. A gente não costuma assistir a televisão na mesma distância que a gente assiste o celular, o tablet, né? Então, de novo, a distância é o mais importante. Claro, aqui a gente está falando do ponto de vista oftalmológico, porque se a gente entrar no ponto, na questão de desenvolvimento neurológico, de fala, o impacto do desenho vai ser o mesmo tanto para a TV quanto para o celular e tablet. Agora, do ponto de vista visual da miopia, tem a ver com a proximidade. Não adianta baixar a luz, não adianta botar filtro azul, tem a ver com o tempo de exposição naquela distância, que vai levar a um alongamento do olho, vai promover, vai proporcionar que o olho cresça e com isso venham as alterações. E já para adiantar para vocês que o grau é a menor delas, né? Não é o que mais nos preocupa, até inclusive. O que mais nos preocupa, então? Nos preocupa que o grau, que é a miopia, nesses casos, existem outros tipos de grau, a miopia vem acompanhada de uma série de problemas para o olho. E problemas esses que não são corrigidos com óculos, problemas que podem levar à cegueira. Então, por exemplo, descolamento de retina, um glaucoma, isso aumenta exponencialmente a taxa nas crianças míopes que desenvolvem miopia de ter essas afecções, que essa sim leva à cegueira e essa sim não adianta botar óculos. Então, os pais às vezes perguntam, mas Bruna, não tem problema usar óculos, eu não me importo, eu uso óculos, acho bonitinho. Eu também acho bonitinho. A grande questão é que as crianças estão ficando mais míopes e a gente vai ter uma geração daqui a alguns anos com um maior problema de visão relacionado à cegueira, objetivamente. Então, a taxa de cegueira vai aumentar muito e
as projeções são assustadoras, assim, porque, de novo, aumentou a miopia, aumenta o que a gente chama de miopia degenerativa, que são essas alterações associadas, e a gente vai ter um maior número de adultos no futuro com deficiência visual grave. Agora, doutora, a gente sempre fica muito curioso aqui em relação, e eu e a Aline, a gente gosta de citar exemplos práticos, né? Me parece que distanciar a criança da tela já pode ajudar bastante. Ou seja, tentar projetar aquilo que está no smartphone na TV ajuda? Ajuda, né? Se a gente for falar em menos pior, talvez esse é um caminho, assim. Então, Bruna, eu não tenho rede de apoio, estou sozinha com a criança, preciso 30 minutos para organizar alguma coisa. O que faz menos mal, prejudica menos? Bom, é botar na televisão longe. Mas, de novo, isso não é uma recomendação, porque idealmente a criança não deveria ser exposta a telas, principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Porém, o que na prática, como tu citaste, então o melhor seria, ao invés de dar no celular ou no tablet, colocar na televisão com certeza. Mas não é uma recomendação, né? É o que vai prejudicar menos do ponto de vista visual. É que é importante a gente fazer essa fala, porque daqui a pouco a gente está falando aqui realmente para essas famílias que em algum momento precisam fazer mão desse artifício para realmente organizar ali alguma coisa, para estar sozinho, não tem outra alternativa, né? A gente não está falando de ter a tela ao alcance, mas de ter ali um apoio. Por outro lado, vou mencionar as avós, que hoje irão me odiar ao final do programa, mas as avós são extremamente importantes, a gente ama elas, as avós do Bento especialmente. Mas, olha só, no mesmo ponto que a gente vê a avó dizendo, vocês assistiram, então aí tá tudo bem, elas também adoram mostrar um videozinho no celular, né? Porque a criança adora aquele momento, né? É colorido, enfim. Aí vem no colo, mostra. Então, de fato, assim, ter esse entendimento, especialmente para essa geração, que daí é diferente da minha e do Moisés, que pode ser, que pode ser prejudicial, assim. Mostrar esse videozinho no celular não é legal. Não é legal. Então, vamos buscar alternativas. Idealmente, nada. Então, se precisa, televisão. De novo, não é bom. Até 2 anos, a gente não deveria mostrar nada. Então, a recomendação até da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela lançou um protocolo um tempo atrás, que até os 2 anos, nada de 2 a 5 anos até 1 hora ao dia, de 5 a 10 anos até 2 horas ao dia e acima de 10 anos até 3 horas ao dia, de exposição a telas, né? Quantificando essa questão do risco. Mas os 2 primeiros anos são ainda mais relevantes, porque é onde ocorre a maior parte do nosso crescimento ocular. Então, o fato de não expor nos 2 primeiros anos já nos ajuda muito, né? Claro, falando de crianças saudáveis, né? Tem crianças no consultório que vão ter, já vão estar com 3 aninhos e com grau elevado, onde a gente vai tentar fazer a restrição ainda maior do que essa, né? Para tentar evitar essa progressão e evitar esse desfecho tão desfavorável que é que as pessoas entendam, as avós entendam, que é uma criança ficar cega. A gente tem que olhar dessa forma para essa criança, não tadinha porque ela não está vendo a galinha pintadinha, e sim tadinha porque ela pode perder a visão e ser um adulto com uma série de consequências relacionadas com a cegueira, né? E que, se a gente falar em números, é assustador mesmo. Se acredita que até 2050, para vocês terem uma ideia, mais de 50% da população mundial vai ser míope. Isso dá, gente, quase 5 bilhões de pessoas. Se a gente colocar isso na proporção estimada, que mais ou menos 10% dessas pessoas vai ter a miopia degenerativa, essa miopia que adoece o olho, que leva ao descolamento de retina, a gente está falando de uma população de cegos. A gente está falando de uma parcela da população que não é um problema que a gente tem tão evidente hoje, que vai ser um problema muito grande num futuro muito próximo. Né? E a relação forte com essa exposição a telas. Exato. Evidência científica, né? Não estamos falando de o que o profissional acha. Existem evidências consistentes que relacionam o uso dessa proximidade. De novo, o livrinho não entra na jogada, porque o livrinho, a criança não passa 3 horas no livrinho, 2 horas. Tempo. Viu o livrinho, jogou o livrinho, pegou o brinquedinho, então é difícil. Principalmente a criança pequena, mas coloquem quem tem contato com criança pequena e já viu eles nas telas, se impressiona, porque eles têm, mesmo assim, bebezinho de 6 meses, eles ficam na tela vidrados por muito tempo, se deixar, né? O que não está correto. Estamos conversando com a Bruna Carla Peroso, ela é oftalmologista, especialista em oftalmopediatria e estrabismo. Bom, esse dado, Aline, ele aterroriza as pessoas. Por quê? Tem um percentual do público que está nos acompanhando nesse momento que deve ter feito tudo errado até agora. Exato. E não dá para negar esse problema.
Eu tenho um filho de 3 anos e até os 3 anos eu deixei ele exposto às telas e eu já noto que ele não consegue enxergar tão bem as coisas, a visão dele está um pouco atrapalhada. Não neguem esse problema. Busquem ajuda, procurem um médico. Tem correção, Bruna? A miopia em si, que a gente está falando relacionada com as telas, a gente tem a correção óptica que vai trazer uma melhor visão. Então, na infância, o uso do óculos. A gente está falando mais para frente de lente de contato e de cirurgia refrativa. Então, corrigir opticamente, corrigir naquele momento para que a visão seja melhor, a gente tem recurso. O problema, de novo, é o que a gente não vai conseguir corrigir e controlar, que é esses desfechos desfavoráveis que estão associados com essa miopia que está progredindo, que vai adoecer o olho. Acho que de forma simples é isso. Hoje em dia a gente tem alternativas para casos, para alguns casos que a gente tem alguns parâmetros onde a gente tenta frear esse avanço da miopia. Em crianças já míopes e que estão avançando, existem alguns critérios, existem questões de idade, também não é em crianças muito pequenas, onde a gente usa uma medicação para tentar segurar a progressão, mas não volta. Então, a criança tem lá 3 graus de miopia, não volta mais atrás. Ai, Bruna, mas tem a cirurgia refrativa, a cirurgia que tira o grau. E esse é o segundo conceito, talvez mais importante da nossa entrevista, é tirar o grau não significa tirar esse adoecimento do olho. Então, não importa se fez a cirurgia lá refrativa, a cirurgia que tira o grau com 20 anos. A doença, o problema no olho vai continuar ali para sempre. A perda de visão, ela é irrecuperável. Se houver essa degeneração, ela é irrecuperável. Claro que a gente vai ter recursos, se descolar a retina, tem cirurgia para isso, tem. Mas a gente sabe que a partir desse momento, a gente já não está mais falando de um olho saudável, a gente está falando de um olho que adoeceu e que tem uma chance muito grande de ter um desfecho ruim. Então, 2 linhas. A gente corrige o grau com óculos, com lente de contato, com cirurgia, porém, corrigir o grau não é tirar o risco desse olho, né? Então, a criança está usando óculos agora, ela tem menos risco? Não. Ela só está enxergando bem naquele momento onde ela está vestindo, ou está usando esse óculos, né? Então, não interfere na evolução, né, do problema, só dá melhor visão naquele momento. De novo, o que a gente tem de recurso para tratamento são recursos, tem medicação, tem algumas lentes específicas onde a gente tenta frear a progressão, mas voltar atrás, infelizmente, não. Doutora Bruna, muitos de nós só visitou o oftalmologista na vida adulta. Muitos de nós. Tu visitou na infância e adolescência? Muito pouco, Aline. Eu sou da época, claro, sempre houveram muitos oftalmologistas especiais, e principalmente aqui na região, né? Aquelas pessoas mais conhecidas, mas a gente ia no oculista, né? Lembra? A gente falava que ia no oculista, né? Era o oculista que a gente falava, né? Eu acho que eu fui adulta. Não. Mas eu fui, eu acho, quando eu era pequeno, uma vez. Eu devia ter na faixa etária aí de 10, 11 anos, mas muito pouco. Talvez eu tenha ido uma vez, a maioria não foi. Porque o que a gente lembra, assim, quando a prof identificava alguma dificuldade lá na escola, sinalizava para os pais, né? A denúncia era dela, a primeira. Isso, normalmente era desta forma. Hoje a gente tem mais acesso à informação e entende que é possível e necessário a gente já ter esse movimento. Em que momento a gente leva a criança no especialista para ver se está tudo bem ou que a gente identifica algum sinal que, opa, aqui é um sinal de alerta? Super relevante também, porque ainda segue sendo frequente essa identificação na idade escolar, né? Quando a criança já informa. Isso é um conceito que permeia a sociedade, que acham que só quando a criança informa que a gente consegue identificar o problema. Em uma parte considerável das vezes, esse tempo é muito tarde para algumas crianças, para a gente identificar algumas coisas mais graves. Então, respondendo à pergunta, quando que a gente deve levar uma criança ao oftalmologista especialista? Se a criança é saudável, se foi uma gestação, tudo bem. Se a criança tem um acompanhamento com o pediatra, e não tem nenhum sintoma, ela deve fazer o primeiro exame entre 6 meses e 1 ano de vida. Ali a gente identifica muitas coisas e já consegue tratar boa parte delas. Se a gente consegue, nesse momento, inclusive, fazer uma estimativa, como numa curva de crescimento, se essa criança tem mais ou menos risco de estar evoluindo para miopia, de estar indo para esse lado, e aí pegar essa família, ter essa conversa. Às vezes é muito mais da conversa, de acolhimento com os pais, fazer eles entenderem naquele momento o quanto é importante esse cuidado para essa criança que já é mais suscetível a esse dano futuro, e às vezes a gente consegue segurar, consegue reverter. Então, o primeiro exame idealmente no primeiro ano de vida, entre 6 e 12 meses, o primeiro exame. E tem algum sinal, não fui, a avó que está nos acompanhando agora, a mãe, olha, meu bebê tem 2, 3 anos, não levei, não sabia que tinha que levar, o pediatra não sugeriu. Tem algum momento assim que, opa, isso aqui é um sinal de alerta que a gente identificou em casa? Infelizmente, quando a gente fala de grau,
assim, se acredita que 75% das crianças não informem a sua dificuldade visual, né? Por quê? Porque elas não sabem informar. E quando elas vão saber informar, de novo, é bem mais pra frente, quando começa a dificuldade na escola. Então, é um número bem expressivo onde elas não sabem dizer. Então, contar com a informação da criança não é infelizmente, não vai nos ajudar. Então, sinais de alerta, né? A criança tá apertando os olhinhos, franzindo, se aproxima muito. Coisas mais graves, o olho desvia, o olho fica estrábico, existe alguma coloração diferente no olho. Claro que aqui a gente está falando de outros problemas, mas que são sinais de alarme bem importantes. Outras questões, a questão de aproximar tem que ter um cuidado, porque boa parte das crianças aproxima, tá? Mesmo crianças saudáveis. Eles têm crianças saudáveis gostam, mesmo sendo saudáveis, de ver bem de pertinho, mas não significa que elas não enxergam. Então, a gente só vai conseguir diferenciar isso fazendo um exame completo, dilatando a pupila, senão a gente não consegue medir o grau na infância. Isso é imprescindível, isso é fundamental para o exame. E aí sim, identificando se tem algum problema ou não. Ruim, né? Porque não tem muito sinal. A maioria das crianças é assintomática. Bom, é um assunto interminável, né, Aline? Infelizmente. E resumindo, então, por isso a importância de consultar o profissional, de ir no Exatamente. profissional. E eu já disse em outra oportunidade aqui que eu fico maravilhada com como o acesso à informação ele pode trazer resultados magníficos. Eu volto a dizer, certeza absoluta que muitas famílias que nos acompanham agora não sabiam que, mesmo não identificando uma alteração, o ideal é levar o filho no oftalmologista que é da área, né? Que atua na área. Porque a gente fica nessa de que, se eu identificar alguma coisa, né? Mas se 75% das crianças não vão falar, né? Não vão identificar, imagina que difícil isso. As que já falam, né? Imagina Imagina as que não falam, os bebês, né? A gente não tem. Então, a gente tem que se apropriar. Eu acho importante isso ali, né? Se apropriar desse momento onde a gente tem mais acesso, mais oportunidade, né? A gente tem, sabe que precisa, sabe identificar. É diferente de 30 anos atrás, né? Então, aproveitar isso para ter bons frutos, né? Para ter um melhor desfecho, porque é preocupante. A gente se pega 10 anos, quando lá atrás, no meu consultório, quando começou para agora, a diferença é gritante. As crianças estão cada vez mais apresentando problemas. Então, aumenta consideravelmente, tanto em termos mundiais, quanto a gente observa no consultório, esse aumento do aparecimento de grau, enfim, das doenças oculares. Muito bem. Professora de Medicina da Univates, especialista em oftalmopediatria e estrabismo, oftalmologista Bruna Carla Peroso. Aliás, dou uma dica aqui, pode procurar ela no Instagram. É Bruna Peroso Oftalmologista no Instagram. É isso, né? Oftalmopede. Oftalmopede. Perfeito. A gente falou aqui e, infelizmente, né, para os pais, para os avós, para os amigos, procurem deixar as crianças um pouco mais longe das telas na medida do possível ou totalmente longe. Isso. Isso, o ideal seria... Por favor. Eu sei que nós temos 9 horas e 3 minutos, mas é uma pergunta da nossa audiência que é pertinente. O fato do pai e da mãe ter glaucoma ou outra doença nos olhos é um índice maior? É a possibilidade maior da criança ter também? Sim, aumenta a chance. Né? As doenças não são todas iguais, mas se os pais têm, e se a gente falar de miopia, aumenta consideravelmente. Então, se o pai e a mãe tiver, aumenta de 5 a 8 vezes a chance da criança ter. Se os dois tiverem, tem uma chance bem alta da criança ter. Respondendo a nossa audiência. Doutora, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bem, Moisés. Baita pauta. Conversamos com a doutora Bruna Carla Peroso. Moisés, inclusive, já deu o Instagram da doutora. Oftalmopediatra. É isso? É assim que fala, né? Oftalmopediatra. Vamos embora? Um café e uma água agora, depois dessa.